Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um tutorial completo dessa boneca Funko da Arlequina, feita com o molde Funkson da Biscoitando com Vivi. É a primeira vez que eu trago um personagem completo, já tinha tempos que eu prometia, então eu espero que vocês aproveitem. E bora começar! Vamos lá? Para começar, eu trago para vocês aqui o molde, né? A cabeça e o corpo do molde Funkson da Biscoitando com Vivi. O corpo tem 5 centímetros a cavidade e a cabeça 6 centímetros por 5, né? Lembrando que o biscuit encolhe, então as medidas são um pouco maiores. A primeira coisa que eu faço é imprimir a minha referência no tamanho que eu quero e eu faço também um gabarito da cabecinha do Funko para posicionar os olhos depois. Esse é um boneco original, a cabeça dele tem 5,6 por 4,9 e o corpo tem 4,5. Então, para vocês verem como eu imprimi a referência no tamanho certinho, tanto do meu gabarito de cabeça como do meu boneco, tá? Essas são as medidas aí de um boneco Funko original genérico, né? Cortei o meu isopor com 3,8 por 4,8 por 4,6, marquei a frente. E vocês vão ver que dentro da cavidade da cabeça do molde, ele vai sobrar na largura da cabeça, né? Essa é uma dica importante para você fazer a cabeça próxima do original. A primeira coisa que eu faço é colocar um pouco de massa lá no narizinho, bem pouquinho, para garantir que ele vai ficar bem marcadinho. E depois eu vou colocar a massa dentro da cavidade do molde da cabeça e vir com o isopor para poder começar a fazer minha cabecinha. Pego a parte que está mais lisinha, pressiono bastante com os dedos, abro bem ali a cavidade, né? Eu uso um boleador, porque é importante para a cabeça Funko que ela fique leve, né? Então, ela não pode ser uma cabeça muito maçuda. Puxo todo o excesso de massa para cobrir todo o isopor, mas sem grandes excessos. Eu não quero que a cabeça fique muito maior do que ela está aqui. Eu não gosto de usar uma ferramenta para tirar, eu tiro com a mão mesmo. E aí você já tem a cabecinha pronta, já de um tamanho bem compatível com o original, né? Para quem gosta de fazer a peça assim. O narizinho tá lá, na posição correta, bem marcadinho. E agora, depois que você tira a peça do molde, você precisa fazer detalhes de acabamento e alisamento para que a sua peça fique bonita e bem feita. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou alisar bem essa cabeça. O molde funciona para mim e é assim que eu trabalho com ele. Mas muitas pessoas acham mais fácil fazer a cabeça do Funko Pop, né? Já direto, só encapando o cubo de isopor com a massa. Gente, a gente tem que fazer aquilo que funciona para nós. Se você se embanana com o molde e você acha que é mais complicado fazer a peça com o molde do que fazer a cabeça manual, por exemplo, então vamos fazer manual, tá? A gente tem que encontrar qual é a melhor forma de trabalhar para nós. Uma outra coisa que eu faço também é tirar a marcação dos olhos. Por quê? Porque a marcação dos olhos vem um pouco maior e eu gosto dos olhos dos meus bonecos nesse estilo um pouco menores. Eu faço eles com 1 centímetro de diâmetro. Inclusive, depois vou mostrar para vocês que eu tenho até alguns problemas com o uso dos botões para fazer os olhos. Porque o botão que eu acho mais adequado para fazer o olhinho, ele fica um pouco maior do que eu gostaria. Então eu acabo fazendo o olhinho à mão mesmo. E aí você já tem então a cabecinha do boneco pronta e nas medidas próximas do original. Vou deixar secar e agora eu vou tirar o corpo. A minha boneca está usando meias brancas, então eu vou usar massa branca para a perna e massa cor de pele para o corpinho. Vocês vão ver aqui que eu vou colocar duas cores de massa diferentes dentro da cavidade do molde. É um molde bipartido, esse molde do corpo, então eu tenho que preencher as duas cavidades sem excessos, né? Eu nivelo com a ajuda ali do pincel modelador a massa para ela ficar rente à cavidade. Abro ali o espacinho e vou entrar também com a massa cor de pele no tronco. Depois que eu tiver colocado a massa, tanto a branca da perninha como a massa no tom da pele da boneca no tronco, eu vou juntar as duas metades do molde. Antes eu passo um pouquinho de água, né, para
que as duas partes grudem, né, com eficiência. E aí sim, eu junto as duas partes do molde, dou uma pequena pressionada e tiro o corpinho, tá? Vocês podem ver ali na imagem de referência que o corpinho está no tamanho bem adequado. Ele fica um pouco maior e ele vai encolher, porque a gente sabe que a massa de biscuit ela encolhe. E agora o que eu vou fazer são detalhes de acabamento, mas esse não é o acabamento fino, né? Eu tô tirando as rebarbas, alisando, vou colocar a boneca na posição, vou posicionar as perninhas, vou afinar a canela, vou tirar um pouco dessa marca, dessa linha que fica de quando a gente tira a peça do molde, mas esse ainda não é o meu acabamento final. Depois eu vou fazer um acabamento ainda mais fino nessa boneca, tirando todas as marcas de molde. Vou colocar ela na posição. Meu corpinho está molhado, né? A minha massa está úmida. E antes de estruturar a minha peça, eu vou deixar ela secar. Por pelo menos uma noite, tá? De um dia para o outro, é o ideal. Para fazer o martelo, eu vou tirar a medida aqui da minha referência e vou usar a massa vermelha. Vou fazer um rolinho, achatar ele até que ele fique no formato da marretinha que ela está carregando. Tiro as medidas, faço os acabamentos para que ele fique do tamanho que eu quero. Eu também vou colocar ela perto do meu corpinho para ver se está com um tamanho bom, e aí eu vou fazer o buraquinho do cabo dela e vou deixar secando. O cabo é um rolinho simples de massa vermelha que depois a gente vai fazer a pintura para ficar conforme a referência, conforme a foto ali. Deixou seu corpinho secar de um dia para o outro, tá na hora de estruturar. Eu uso um arame mais grosso para o pescoço e para segurar a cabeça no tronco, né? Coloco esse arame até próximo ali da parte mais baixa do tronco e depois eu vou estruturar as perninhas, né? Vou colocar o arame nas perninhas. Como a perna dela é fininha, eu uso um arame de diâmetro um pouco menor, tá? Do que o que eu uso no pescoço. Mas é importante que o arame vá até a linha da cintura da boneca, que é para você ter uma boa estruturação, já que a cabeça do Funko Pop é bem grandona. E mesmo estando leve com isopor, eu, por exemplo, gosto muito de colocar muito cabelo nos bonecos e, bem ou mal, eles acabam ficando pesados. Então a estruturação é muito importante. Depois que eu estruturo a peça com arame, eu vou deixar secar novamente de um dia para o outro, ou seja, esse corpo está secando pelo menos por 24 horas até eu começar a vesti-lo. Agora eu vou fazer o acabamento das emendas do molde, tá? Eu vou lixar todo o meu corpinho aonde tem marca de emenda do molde. Vou lixar até ficar tudo muito bem nivelado. Depois que eu tiver lixado tudo, eu venho com a massa, no caso da perninha na cor branca e do tronco na cor da pele da boneca, e vou enxertando todas essas áreas em que eu tenho marcas e que eu quero que fiquem lisas, tá? Então passo um pouquinho de água e aí eu faço o enxerto com a própria massinha, alisando e uniformizando todas essas emendas, para que não apareça nenhum risquinho. Enquanto meu corpinho seca, eu vou tirar os dois bracinhos da boneca, tá? Eu vou usar a massa na cor da pele da boneca, preencher a cavidade do molde da mesma maneira que eu fiz com o corpo, né? Um lado da cavidade, um lado do molde, o outro lado também. Vou passar um pouco de água, unir as duas partes e tirar os bracinhos. Da mesma forma que eu tirei as emendas e fiz um acabamento para retirar as marcas do molde do corpo, eu vou fazer com o bracinho aqui também, tá? Junto as duas partes, tira o bracinho e coloca ele na posição
desejada. No caso aqui, eu vou pegar minha referência e vou colocar os bracinhos na posição que ela está lá na referência, com uma mão segurando a marretinha e a outra na cintura. Na hora de posicionar o braço, eu coloco a marretinha na mão para poder deixar a mãozinha dela secar na posição correta de encaixar a marreta. Reforço a marcação dos dedinhos, separo eles para dar um acabamento bonitinho e delicado, porque a mãozinha é bem pequena. Então, quanto mais bem acabada ela ficar, melhor. Com o meu corpinho já completamente seco, eu vou para a pintura, né? Eu já pintei um lado, vou mostrar como é que eu vou pintar o outro. Para fazer essas listras eu uso fita crepe, né? Eu corto as tirinhas na espessura que eu quero a linha. E aí eu vou fazer igual pintura de parede. Eu coloco fazendo ali as listrinhas, cobrindo as áreas que eu não quero que fiquem pintadas, fazendo o padrãozinho da meia listrada. E vou pintar depois com a tinta vermelha. Então, da mesma forma que eu fiz o lado verde, eu vou fazer o lado da tinta vermelha. Para esse tipo de pintura, eu costumo usar a tinta PVA ou a acrílica fosca. Pinto toda a perninha e aí eu vou esperar secar antes de retirar as linhas, né, as faixas de fita crepe que eu usei para fazer a pintura. Para fazer essas listrinhas do meio, eu usei uma canetinha. E aí agora eu vou remover com bastante cuidado a fita crepe e caso tenha algum borrado ou alguma coisa fora do lugar, eu vou usar cotonete ou um palito de dente com algodão molhado para poder tirar toda e qualquer sujeira e deixar as minhas listrinhas perfeitinhas e sem nenhum borrado, sem nada fora do lugar, para poder fazer um acabamento bem bonitinho. O padrão dessa meia vermelha, ele não é com uma listrinha no meio, ele é com uma faixinha rosa. Então eu vou usar um lápis de cor de rosa para fazer essa pintura rosa claro entre as listras vermelhas, para seguir bem o padrãozinho da minha referência. Com a minha cabeça seca, eu vou posicionar os olhos. E agora eu vou usar aquele gabarito. Eu tenho aqui os botões de pressão. Esse é o de 1 centímetro, mas ele não tem aquela curvatura dos olhos, que tem o botão de 12 milímetros, né, de 1,2. Então, como o tamanho do olho que eu gosto é de 1 centímetro, no máximo 1,1, eu faço de massinha mesmo. Eu vou posicionar meu gabarito bem certinho na cabeça para poder posicionar os meus olhos. Eu uso o botão para marcar a região onde eu vou colar os olhos que eu fiz de massa, para ficar bem centralizado. Eu coloco de volta o botão de 1 centímetro e aí eu faço com o lápis o contorno dele para saber exatamente aonde eu tenho que colocar os meus olhos de massa que eu fiz. E aí sim, eles vão ficar bem posicionados. Eu uso cola instantânea. Eu espalho a cola com um palito de dente e eu uso uma pequena quantidade para não vazar e não manchar ou estragar minha peça.
Essa arlequina, ela tem um frufruzinho no braço. Então aqui agora eu vou só mostrar como eu fiz o frufruzinho verde. O vermelho é igual. Para um bracinho você vai fazer verde, para o outro vermelho. Faço um rolinho, esmago ele, deixo bem fininha a massa e vou fazendo um zigue-zague, né, como se fosse um drapeado, né, para fazer esse enfeitezinho que ela tem no braço. Para o sapatinho, eu vou pegar um pouco de massa verde. O sapatinho verde vai na meia vermelha, né? Vou abrir fininho e vou cobrir o pezinho dela, deixando um excesso na ponta para poder fazer o bico do sapato. Do mesmo jeito que eu fizer esse sapato verde na perna que está com a meia vermelha, eu vou fazer o sapato vermelho na outra perna. E aí o sapato é bem simples. Depois eu deixo esse excesso de massa na ponta para poder fazer, né, dar uns beliscõezinhos e fazer aquela curvinha que o sapato tem para cima, que é um sapato meio de ajudante de Papai Noel, né, de elfo, de duende. E depois eu faço também com uma tirinha, eu corto o acabamento da parte de cima do sapato. O outro sapato vermelho é igual, só muda a cor da massa. Eu vou mostrar para vocês agora como eu fiz a saia. Primeiro eu juntei 2 rolinhos de massa, né, na cor vermelha e na cor verde, e abri eles juntos para poder fazer essa saia bicolor. Depois, com a tesoura, eu cortei, né, sempre medindo ali na boneca e vendo a minha referência para poder fazer conforme tá lá, tá? No caso aqui eu tinha uma sujeirinha. Qualquer sujeirinha que você tiver, você limpa, tira, alisa e segue com a sua roupinha, né? Vestindo sua boneca. Então, não tem muito segredo. Para poder fazer o bico da saia, eu usei um cortador, a carretilha ou tesoura, para você poder cortar o cós. E com esse cortador, que na verdade não é um cortador, é um marcador de boca, eu fiz esses detalhes da saia, esses bicozinhos da saia.
para a pintura da marreta, do cabo da marreta, aquela listradinha, eu usei a mesma técnica que eu usei para a meia da Arlequina. Usei a fita crepe e passei a tinta branca para fazer aquele cabo listradinho. Antes de posicionar os bracinhos e colar, eu vou fazer os detalhes que ela tem de enfeite na saia. Eu escolhi fazer de massa, mas você pode fazer pintado se você quiser. Eu vou abrir a massa muito fininha, o mais fina que eu conseguir, e com a lâmina de um estilete eu vou cortar os losangos que decoram os dois lados da saia. Os losangos verdes vão ficar do lado vermelho e os losangos vermelhos vão ficar do lado verde, conforme a minha referência. E agora sim, com os meus bracinhos secos, eu vou colar eles com cola instantânea na posição final já que eles vão ficar. Da mesma forma que eu fiz com os olhos, eu vou usar um palito de dente. Eu sempre protejo a minha placa com algum papel, alguma coisa quando eu for trabalhar com a cola para não estragar ela. É uma dica, já perdi muita placa por conta de cola instantânea. Vou colar ali o bracinho, que está com a mão na cintura, e vou colar o outro bracinho também. Depois que eu colar esses bracinhos, eu vou esperar um pouco para eles estarem bem fixados antes de fazer o enxerto dos braços para assumir com essa emenda de onde eu colei ele no corpo. Eu testo ali para ver se a minha marretinha está certinha e aí eu vou esperar secar um pouquinho antes de fazer esse enxerto. Com a massa da cor da pele da boneca, eu faço o enxerto ali aonde eu colei os bracinhos no corpo para deixar um acabamento bem bonito. Eu uso muito esse pincel de aquarela, né, que é um pincel que vem com a carga d'água para você pintar, para alisar e deixar bem bonitinhas as minhas emendas, né, com água. Mas você não precisa usar ele, você pode usar um pincel macio comum, molhado na água. Agora, para finalizar minha marretinha, eu pintei com tinta acrílica branca a estrelinha. Com a massa branca eu vou fazer uma tira fininha para fazer aquele acabamento lateral da marreta. Vou fazer dos dois lados e vou pintar a estrelinha dos dois lados. Além de fazer aquele embrulho para presente com a fita verde, que também tem na foto da minha referência nessa marretinha da Arlequina. Caso vocês tenham alguma dúvida, isso que eu tenho nesse frasquinho aí é cola branca, tá? Para poder colar o biscuit quando tá ainda úmido. Quando eu quero cortar uma coisa bem retinha, eu sempre uso essas duas réguas para segurar a massa no lugar. É uma dica aí que pode ser interessante para vocês.
Da mesma forma que eu fiz com a saia, eu vou fazer agora com o top que ela está vestindo. Vou juntar a massa verde com a massa vermelha, e aí eu vou amassar e abrir as duas juntas para poder fazer aquele modelo, né, bicolor da roupa que ela veste. E aí eu vou fazer para esse top um moldezinho de papel com o formato certinho para eu poder depois recortar ali na minha massinha e só vestir ele no corpinho da bonequinha. Para as alças do top, eu faço uma tirinha, achato e posiciono ali a verde do lado vermelho e a vermelha do lado verde, para seguir aí a referência da boneca e da roupinha que ela está vestida. Para desenhar as sobrancelhas, eu vou deixar aqui uma dica para vocês, mas você pode desenhar à mão livre se você tiver facilidade. Dependendo de como eu quero fazer o boneco, eu recorto a minha referência, posiciono ela ali em cima do olhinho para poder desenhar ela bem direitinho, e aí eu uso o próprio desenho do papel como referência para desenhar na cabeça do funkinho. Eu uso essa cavidade do molde para fazer a orelhinha, apesar de eu não fazer ela como ela sai desse molde. Eu uso isso para padronizar o tamanho da bolinha. E aí tiro, né, as duas bolinhas do mesmo tamanho, achato para poder fazer a orelhinha. Aí para fazer o posicionamento da orelhinha bem no meio da cabeça, ali na altura do olho, né, eu vou pegar o boneco aqui para poder mostrar para vocês como é que é posicionada a orelhinha dele. E a orelhinha do Funko Pop, ela é bem simples, né? Você corta ela ali, tira as emendas, né? Faz um acabamento bonitinho e você não precisa marcar mais nada nas orelhas. A orelha é bem simplesinha mesmo. Tudo que você fizer de um lado, repete do outro, ok? Para a sombra que ela tem nos olhos, eu usei giz pastel seco, né? Eu costumo ralar o meu giz pastel, mas vocês podem ver que metade deles eu fiquei com preguiça de ralar porque dá muito trabalho. Então eu recomendo que vocês ralem, se possível, o giz pastel, porque raspando ele a pigmentação fica melhor, né? Ele pega melhor, porque tem muita gente que reclama que o giz pastel fica muito fraquinho, né? Então ralar ele, né, raspar ele, ajuda na pigmentação na hora de fazer, por exemplo, sombreamento e maquiagem. A pintura dos cílios e da sobrancelha eu fiz com tinta PVA preta e com um pincel bem fininho, se eu não me engano esse é o 409 da Condor 00 ou 0. E como a posição aqui estava muito ruim para eu pintar, porque eu pinto numa posição bem esquisita, eu só marquei ali os cílios e mostrei mais ou menos como eu pinto a sobrancelha.
Mas para poder fazer a pintura eu preciso trazer a boneca mais para perto de mim e na câmera fica mais difícil. Então eu já trouxe aqui o resultado final para vocês da pintura. Eu recomendo nessa etapa vocês passarem um verniz já no rosto, para que quando for colocar o cabelo, né, que é essa próxima etapa aqui agora, você não estrague o que você já pintou e o que você já sombreou. Então pode dar uma demão de verniz no rosto para proteger essa pintura se você já fez. Para fazer o cabelo, eu começo abrindo a base do cabelo. Eu usei aqui uma régua de 4 milímetros, mas eu abri mais um pouco depois para ficar um pouco mais fino, porque eu achei que estava muito grosso, porque essa é só a base do meu cabelo. É o que eu vou usar para cobrir a cabeça dela. Ainda vai bastante coisa aí em cima para fazer o acabamento. Eu desenho o formato do cabelo ali na nuca e atrás da orelha, de acordo com o que tem na minha referência, né? Além daquela referência impressa, eu busco na internet outras referências que me mostrem o boneco em todos os ângulos, para que eu veja como ele é de todos os lados. Passo cola na cabeça, um pouquinho de água ali na massa, porque ela estava um pouco ressecada na hora que eu fui colocar. E aí eu posiciono o cabelo, né? E vou pressionando nas bordas para fazer um acabamento bem feitinho. O meu trabalho inicial com o cabelo é só cobrir a cabeça mesmo e fazer essa base. Eu também vou fazer a marcação da repartição do cabelo, né? O cabelo dela é repartido no meio, porque ela tem duas chiquinhas, né? O cabelo dela tá preso para uma chuquinha de cada lado. Então eu uso pincel modelador e água para unir as extremidades ali, as bordas dessa base do cabelo, para quando secar não abrir nenhum buraco e não rachar. Então eu deixo ele bem grudadinho. Para o cabelo, principalmente dos funcos, eu costumo usar ou massa soft da Nicron pura ou a massa soft da Nicron misturada com biscuit, para que fique mais leve. Mas nada impede de que você use somente o biscuit, também funciona, né? Apenas vai ficar mais pesado e vai ter um encolhimento maior. Eu vou usar um boleador para marcar ali aonde vão sair as minhas duas Maria Chiquinhas. E eu vou usar o pincel modelador número 104 da Condor para fazer a marcação dos cabelos. Na verdade, para fazer o sentido da amarração dos cabelos, né? O cabelo dela tá preso, como ele tá preso numa chiquinha, então todas as linhas do cabelo elas seguem para aquela marcação que eu fiz com o boleador, tanto de um lado quanto do outro. Tudo que eu fizer do lado esquerdo, eu vou fazer do lado direito igual, né? É simétrico, o penteado dela é razoavelmente simétrico. Depois de fazer todas essas marcações, alisar bem e deixar essa base do meu cabelo bem acabadinha, ela vai estar molhada, úmida, eu vou esperar ela secar para poder continuar o cabelo. Então tudo que eu fiz de um lado do cabelo, eu fiz do outro lado do cabelo. E aí agora que tá tudo úmido e molhado, eu vou esperar secar para poder continuar. Depois de seco, eu vou pegar minha cabeça e agora eu vou dar volume para esse cabelo. Eu vou fazer umas cobrinhas gordinhas com a massa. E aí, seguindo o sentido das marcações que eu fiz com o pincel modelador, eu vou enxertar essas cobrinhas gordinhas
para dar sensação de volume no meu cabelo, para ele não ficar chapado, para ele não ficar reto, né? Para dar volume, e esse volume, por sua vez, também dá movimento para o cabelo. Então, eu vou fazer várias cobrinhas gordinhas e vou enxertando ali atrás, aumentando aquele voluminho das mechas de cabelo que estão presas ali na parte de trás e na parte de cima do cabelo também. Eu sempre faço essas emendas com pincel modelador e aliso elas bem com o pincel molhado na água. Eu vou repetir esse processo quantas vezes eu achar necessário até eu ver que o volume do cabelo tá bacana atrás. E vou fazer a mesma coisa pro outro lado do cabelo, tá? Vocês vão ver aqui, ó, que um lado que já tá com enxerto tá volumoso, enquanto o outro lado que eu ainda não enxertei tá mais achatado. Vou fazer tudo que eu fiz de um lado agora pro outro para deixar todo o cabelo dela com volume. E tá aí o resultado final depois de pronto com esses enxertos. Para fazer a Maria Chiquinha, né, dela que é verde, eu vou pegar 2 bolinhas de massa, vou posicionar ali naquela cavidade que eu marquei com o boleador e vou dar uma amassadinha nelas, depois eu vou esperar ela dar uma ressecada antes de posicionar as mechas de cabelo. A Maria Chiquinha dela tem um degradê de vermelho, né? Então eu vou mostrar para vocês como eu faço o degradê. É uma técnica que muitas pessoas já ensinaram aqui na internet, não tem muita novidade. Eu vou juntar as duas massas, né? A vermelha e a loira, né? A do cabelo. E aí eu vou abrindo e dobrando, abrindo, dobrando, abrindo, dobrando, até o meu degradê ficar bonito. Depois que o meu degradê estiver pronto, eu vou fazer um rolinho, afinar a ponta dele ali no lado vermelho e fazer a minha mecha. Para todas as mechas de cabelo da Arlequina que tem esse degradê, eu vou repetir esse processo, tá? Eu não vou fazer ele aqui para tudo, porque senão o vídeo já está enorme, vai ficar ainda maior. Mas é o mesmo processo, tanto para o verde como para o vermelho, e a forma de fazer a mecha também é igual. Eu faço a mecha bem gordinha, dou uma leve achatada e depois eu uso a referência para já colocar ela na posição que eu quero para minha bonequinha, de acordo com o que está lá na fotografia, né? De acordo com o que está na minha referência que eu imprimi. Vou fazer aí a outra mecha maior, são 2 mechas para cada Maria Chiquinha que eu fiz, tá? E aí eu vou fazer uma outra mecha maior, com um pouco mais de massa, mas com a mesma técnica. E aí, sempre baseada na referência, eu vou juntar essas 2 mechas, que serão posicionadas ali no topo da cabeça. Com o pincel modelador e com as mãos, eu junto as mechas e vou dando o formato que tem o cabelo da bonequinha.
Depois de colar a Maria Chiquinha, eu vou dar alguns beliscões e deixar a parte de trás mais achatada, como vocês podem ver aqui, porque na minha referência, quando eu vejo a boneca de costas, essa parte do cabelo dela é assim, mais achatada. E aí eu uso o pincel modelador e água para poder unir as mechas, e depois eu vou fazer as marcações dos fios do cabelo usando uma esteca do tipo faca e o próprio pincel modelador também. Para fazer essa parte da frente da franja, a mesma coisa. Eu vou fazer um rolinho com a ponta mais fina, fiz o degradê e aí eu vou colocar ele na posição e dar o movimento e as curvas conforme a minha referência. Vou posicionar ele na frente da cabeça, fazer as curvinhas e depois colar. Como a boneca tem essa simetria, a forma de fazer o lado verde é igual à forma do lado que tem vermelho. Então tudo que eu fiz de um lado é só repetir do outro para você chegar no resultado. Uma outra dica importante aqui é toda vez que você estiver passando esse pincel com água no cabelo que tem o degradê, sempre passe no sentido do cabelo claro para o vermelho, né? Da parte loira para o vermelho, da parte loira para o verde, porque se você passar ele no sentido contrário, você vai manchar toda a sua peça. Da mesma forma que eu fiz para Maria Chiquinha, eu tô marcando os fios aqui, né, com a esteca de faca e com auxílio também de uma esteca agulha e do pincel modelador. Eu vou fazer agora o enfeite que ela tem na Maria Chiquinha. Eu achei esse cortador aqui de folha que dava bem certinho para fazer o que ela tinha ali na cabeça, mas se você não tiver o cortador, você pode cortar com agulha, cortar com a tesoura, que não é nenhum padrão muito difícil. Eu tinha o cortador aqui, facilitou a minha vida. Eu vou cortar 3 folhinhas, vou marcar, fazer uma marcação ali dos veios, né, da folha. Depois de posicionar ali no cabelo, eu vou fazer também as 3 cerejinhas vermelhinhas que ela tem de enfeite aqui na cabeça. Bom, a minha arlequina já está quase pronta. Ela tem essas bolinhas amarelas ali nas pontinhas da saia.
Então, com a massinha amarela, eu fiz pequenas bolinhas, colei com cola instantânea ali na pontinha, finalizando aí toda a roupinha dela. E agora a gente vai partir para a parte de finalização e montagem do boneco. Eu uso para os Funko Pops uma base acrílica transparente de 5 centímetros de diâmetro. Eu uso cola instantânea, eu sempre dou uma riscadinha ali na base onde o pezinho vai encostar para ajudar na aderência. Eu colo primeiro o corpo, deixo secar bem, posicionei ali um martelinho para ver se está tudo certinho. Deixo secar bem e antes de colar a cabeça eu espero pelo menos umas 8 horas. Eu costumo colocar um rolinho de massa bem fino dentro do buraco aonde eu perfurei a cabeça. Porque essa massinha lá dentro, ela vai me ajudar a agarrar o arame e estabilizar a minha cabeça. Então eu passo cola instantânea no arame e bem pouco de cola instantânea dentro do buraquinho, colo a cabeça. Outra coisa também eu seguro durante um tempo até que seque a cola, mas eu não coloco o boneco de pé imediatamente. Eu espero por umas 6 ou 7 horas ele secar de cabeça para baixo ou deitadinho, sem forçar o corpinho, porque aí aquela massinha lá dentro já secou e ela vai ficar mais estável, já que a cabeça do Funko Pop é muito grande. Eu vou cortar um pedaço do cabinho da marreta que estava muito comprido, encaixar ela ali embaixo e também colei a marreta na base com cola instantânea. Então aqui está a Arlequina de Natal finalizada. Depois de seca eu passo verniz spray fosco na peça toda. Esse é o molde Funkson, que você encontra no site www.biscuitandoconvivi.com.br. Eu espero que este tutorial tenha sido útil para vocês, que as técnicas e as dicas que eu trouxe aqui também sejam muito úteis. Eu sei que pode ter ficado talvez um pouco corrido, porque na verdade foram 7 horas de gravação que eu tive que condensar nesses 50 minutos, que já é bastante tempo para um tutorial. Então, agradeço muito a paciência de quem assistiu todo o vídeo até aqui e até a próxima. Um grande abraço, mais uma vez muito obrigada.